Oi, gente! Então esse vídeo foi uma solicitação que me fizeram, né? Então fiz um vídeo sobre gordura localizada, que eu vou deixar aqui, em que eu falei sobre as minhas gorduras localizadas, falei sobre o processo de gordura localizada, quando se perde, quando não se perde, quando é a hora de fazer uma cirurgia plástica, se isso incomoda, e enfim. Então é um vídeo muito bom, que eu tenho muito carinho, e eu fiz esse vídeo e eu perguntei se as pessoas queriam que eu falasse mais sobre as minhas cirurgias plásticas, o que me motivou a fazer e coisas do tipo, e muita gente respondeu que sim, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, que eu postei o vídeo também, e inbox lá no Instagram. Então eis-me aqui para dar a cara a tapa e falar dos procedimentos estéticos cirúrgicos que eu já fiz, tá bom? Então a primeira cirurgia que eu fiz, já tinha um tempo que eu sabia que eu ia fazer, foi uma cirurgia no nariz. Então, sei lá, quando eu tinha 11 anos, alguma coisa por volta disso, 11, 12 anos, uma amiga minha falou pra mim que meu nariz era feio. Eu nunca tinha parado pra prestar atenção no meu nariz, porque, sei lá, eu era criança e não sei, eu não tinha tantos pensamentos sobre bonitos e feios naquela época. O fato é que eu não tinha muitos amigos, assim, eu passei um período que eu sofri um pouco de bullying. E quando essa minha amiga, que era uma das poucas amigas que eu tinha, falou que meu nariz era feio, eu fiquei muito mal com isso. E eu comecei a ver o meu nariz como um problema. E eu passei a carregar isso comigo até o dia que eu operei, né? Então eu achava o meu nariz muito feio. Era muito problemático pra mim tirar fotos, porque parecia que o nariz ele se destacava nas fotos. Eu tenho completamente noção de que isso era uma percepção minha, porque quando eu falei que eu ia operar, várias pessoas falavam assim, tá, ok, não é uma coisa, um nariz que você vai falar assim, é bonito e tal, mas também não é uma coisa, meu Deus, que pessoa, que nariz, o nariz vem primeiro do que a pessoa, ou nada do tipo, né? O fato é que ele tinha, tipo, um calombinho aqui assim, e ele tinha uma ponta meio caída, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha condições de fazer essa cirurgia plástica antes de começar a trabalhar, meu pai não tinha esse dinheiro. Mas quando eu comecei a trabalhar, já tinha uma coisa que eu sabia que eu ia fazer, né? E eu esperei juntar esse dinheiro e procurei uma pessoa pra fazer a cirurgia, né? Uma cirurgiã plástica pra fazer a cirurgia. O fato é que, tipo assim, eu não fiz muitas pesquisas, então talvez eu nem seja a pessoa, assim, mais indicada. Eu acho que você tem que fazer muitas pesquisas pra você se sentir segura, então eu acabei dando sorte e peguei uma profissional boa e fiz a cirurgia. Mas eu queria falar aqui sobre coisas que eu acho que as pessoas deveriam saber antes de fazer a cirurgia plástica e que eu não sabia, tá? Então, a primeira coisa é, se você tem uma baixa estima, a cirurgia plástica não vai resolver e pode até piorar. Então eu não tinha baixa estima, então eu já tive, mas enfim, eu resolvi isso, mas é outro babado aí que depois eu posso contar pra vocês. Mas quando eu fiz a cirurgia, eu não me achava feia, tipo, eu já me achava bonita e tal. E eu fiz a cirurgia porque o meu nariz me incomodava. E, enfim, então isso foi uma coisa muito boa, porque eu idealizei um nariz que não era possível pra mim. Eu colocava o meu nariz em aplicativo de Photoshop pra ver como é que ia ficar. E aí, obviamente, eu idealizava um nariz, tipo, muito barbizinha, sabe? Um nariz super fino e tal, que não era possível fazer pela estrutura do meu nariz e enfim. Então, quando eu vi o resultado do meu nariz, eu não fiquei satisfeita de primeira. Eu olhei o nariz, a primeira coisa que eu achei muito esquisito é que assim, como eu tinha a pontinha caída, agora ele nem fica com a ponta caída, né? Mas como eu tinha uma ponta caída, isso aqui tinha menos espaço, né? Então, quando eu operei, eu vi que ficou, tipo, muito espaço aqui. Eu fiquei, meu Deus, tem espaço demais. Aí a cirurgiã olhou pra minha cara e falou assim, eu não mexi nessa parte. Aí eu falei, realmente, ela não mexeu nessa parte. Mas eu achei muito esquisito, né? Então, eu acho que faltou um pouco de preparação emocional minha para isso. Hoje em dia, eu super recomendaria as pessoas a procurarem um psicólogo e conversarem sobre isso antes de fazer, porque eu dei uma surtadinha, tá? Confesso a vocês que eu dei uma surtadinha. E isso me surpreendeu muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito de boa. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa, tipo, muito frequentemente eu fico sem fazer as unhas, como é o caso de hoje. Às vezes meu cabelo tá horrível e eu não tô nem aí, tipo, eu fico com o cabelo horrível mesmo. Não que eu não esteja nem aí, mas eu não tenho uma rotina, assim, sabe? Que eu vejo as pessoas vindo. Hoje, curiosamente, eu tô sem brinco, então
sei lá, eu conheço mulheres que não saem de casa sem brinco, que ficam, meu Deus, eu tô sem brinco, tô nua. Eu não sou assim. Então me surpreendeu muito eu ter meio que surtado com o efeito da cirurgia, mas eu surtei. Quando eu fiz a cirurgia, eu ficava tirando, tipo, fotos, porque obviamente tá inchado, se demora cerca de 1 ano pra ver o resultado. E o meu celular só tinha foto de nariz. Eu fiquei realmente muito louca com isso, gente, sério. Não é engraçado, foi muito bad. Eu tirava foto de nariz e, assim, ele tem um pouco de assimetria, né? Isso me incomodou muito. Na verdade, me incomoda até hoje. Eu não teria coragem de fazer um outro procedimento cirúrgico porque é muito... Assim, o pós-operatório requer muitos cuidados, você fica meio que 10 dias com isso aqui roxo, você fica, assim, um período sem ter que fazer as coisas que você gosta. Eu sou muito ativa, então, assim, o meu incômodo hoje com o meu nariz não é o suficiente para me submeter a uma outra cirurgia plástica, mas dizer que, assim, que eu sou, ai meu Deus, eu acho que meu nariz é a coisa mais linda do mundo, não, eu não acho. Se eu tivesse nascido com esse nariz, eu não ia ver problemas nele, porque eu nasci com ele e eu ia achar até ele bonitinho, porque eu não acho ele feio. Mas como foi uma coisa que eu mexi e tal, isso gera uma pressão maior, uma coisa de perfeição maior. Então eu fico tipo, ai meu Deus, esse lado aqui tem um negocinho aqui, a ponta não é igual e etc. Mas hoje em dia, isso já me preocupou bastante, mas hoje em dia eu simplesmente, eu sei que existe isso, mas não me incomoda mais, eu levo isso de uma maneira muito natural. Quando eu me maqueio, geralmente eu faço contorno no nariz, porque eu gosto dele mais fininho, realmente. Mas eu tento no dia a dia levar isso de uma maneira mais amena. Hoje em dia, já fazem 2 anos que eu operei, né, no momento que eu gravo esse vídeo. Então eu consigo, não é uma coisa que, meu Deus, eu sofro, ou eu penso em fazer outras coisas, ou eu fico olhando demais, me desgasta muito mentalmente. Mas eu tô aqui abrindo pra você de uma maneira muito sincera e honesta, coisas que eu nunca falei em lugar nenhum sobre isso, que eu tive problemas sim, e que eu acho que cirurgia plástica é tratada pelas pessoas de uma maneira muito romantizada, do tipo, ai, eu sou muito insatisfeita e agora eu sou super satisfeita, minha vida nasceu de novo. E não é assim. Eu acho que se eu tivesse problemas de autoestima quando eu fiz a cirurgia, eu poderia ter ficado muito mal, porque realmente foi muito complicado pra mim lidar com todas as mudanças. Então tinha dias que inchava e desinchava e, tipo, do nada ele piorava, né? Ficava mais inchado. Por quê? Depende muito da temperatura que você tá, do dia. Então, se tá mais calor, ele incha mais. Eu tinha rinite e foi uma coisa que, graças a Deus, a minha cirurgia foi perfeita nesse sentido, porque eu tinha um desvio de septo grave. E quando eu corrigi o desvio de septo, a minha cirurgia foi feita com um otorrino e com uma cirurgiã plástica. E graças a Deus, porque assim, quando eu fui fazer a cirurgia, eu sabia que eu tinha rinite, eu sabia que eu precisava resolver o negócio do desvio de septo, mas o meu olhar era muito mais estético. E eu não tinha noção do quanto que eu respirava mal. Eu respirava muito mal mesmo. Então uma das coisas que eu gostei muito foi que o pós-cirúrgico, eu me senti assim, sabe, respirando, e geralmente quem faz cirurgia do nariz não sente a respiração muito boa nos primeiros dias, e eu senti porque o meu desvio de septo era muito grave. E outro benefício é que eu também solucionei, né, a questão da rinite. Eu tinha rinite muito séria, quadros muito frequentes, diário, mudança de tempo, alimentação, tudo influenciava a minha rinite. E depois que eu operei, eu melhorei. Então teve esse lado positivo, tá? Então o meu nariz, ele sofreu um processo de aceitação. Hoje eu aceito ele, sabe? Eu gosto dele, não acho ele perfeito. Não é o nariz, assim, sabe, que eu idealizava e tal. Mas eu acabei entendendo que não existe muito essa idealização na cirurgia plástica também. Por quê? Precisa ser um nariz que combina com o rosto, né? Então eu gosto muito porque o meu nariz, as pessoas meio que falam assim, ai, não parece que você fez cirurgia plástica. E toda vez que eu escuto isso, eu fico muito feliz, né, quando alguém fala isso pra mim. Então, nesse quesito, eu achei que foi muito bom. O efeito da cirurgia foi muito boa, porque é um nariz que combina comigo, combina com o meu rosto, que não fica uma coisa super esquisita. Eu confesso que, sei lá, hoje eu olho as minhas fotos antigas e eu fico me sentindo muito esquisita. Tipo, parece que não sou mais eu. E é muito curioso isso, porque hoje eu tenho 27 anos, então eu passei 25 anos com um nariz que hoje eu não reconheço mais, porque eu já me adaptei muito com esse nariz aqui. Então, não sei, acho que sobre o pós-operatório, as coisas mais importantes que eu
tinha pra falar, eu falei, né? Eu não senti muita dor, senti um pouco de incômodo, que foi resolvido com medicamento. Eu dormi muito, porque os medicamentos davam sono, como efeito colateral, e eu senti bastante isso. O roxo me incomodava. O pior de tudo era a curiosidade, porque eu queria ver o nariz sem a tala, né? Pra ver como é que tava e tal. E os fatores emocionais foram muito piores, né? Eu só fiz 2 intervenções cirúrgicas em mim, que foi o nariz e os seios, que eu coloquei silicone. E eu coloquei silicone, foi muito mais tranquilo, assim, não teve muitos problemas. Eu tenho um peito maior que o outro, eu acho que a maioria das pessoas tem. Não espere que eu vou botar os meus peitos aqui, porque eu não sou obrigada a isso, tá? Mas foi a única coisa, assim, mais diferente da minha cirurgia, que eu tinha um peito maior que o outro. E a minha cirurgiã falou que quando ela testou colocar próteses diferentes, acentuou mais a diferença. Então eu acabei colocando próteses iguais. A minha prótese é 280 ml. E eu fiquei bem satisfeita, assim, com o tamanho, com o fato de que não é muito extravagante, não é muito artificial. Enfim, não tem muitas coisas pra falar. Ah, lembrei de uma coisa que às vezes acontece. Quando eu fico mais magra do que eu estou agora, então meu percentual de gordura tá um pouco mais alto do que ele costuma estar, tá? Por causas naturais. Continuo sendo saudável por isso, tá? Não é nada extravagante, não. Mas tá um pouco mais alta, tô um pouquinho mais gordinha, entre aspas, tá? Porque eu não tô gorda nem perto disso, tá? Mas só pra, enfim. Então agora não tem esse efeito colateral, mas quando eu tô mais definida, quando eu tô mais magra, a minha prótese, ela meio que enruga, então fica meio que ondulada aqui nessa região. Então é uma observação que não me incomoda. Então, assim, minha reação com o peito foi completamente diferente do nariz. Então o peito foi uma coisa muito, ai meu Deus, que ótimo, agora é mais fácil comprar blusa, porque antes eu tinha muito problema pra comprar blusa, porque ficava fofão aqui, tipo, sei lá, a blusa ficava afogada, ficava o espaço do peito, ficava horrível. Então era muito difícil comprar roupa pra mim por causa disso, né? Porque aqui ficava bom e aqui o sutiã também, sei lá, ficava com o sutiã com enchimento e tinha que enfiar a mão, assim, dava pra botar o espaço de uma mão no sutiã e isso me incomodava bastante. Quando eu comecei a malhar, eu perdi muito seio. Isso me motivou a fazer a cirurgia plástica. Então é uma cirurgia que eu fiquei muito satisfeita, que melhorou, assim, bastante a minha vida, principalmente no quesito roupa. Como eu falei, assim, eu não precisei fazer a cirurgia pra melhorar a minha autoestima, mas eu me sinto mais bonita depois das 2 cirurgias, tá? Mas fazendo todo esse recorte da questão da autoestima, que ela já precisa ser de antes, né? Então acho que eu respondi todas as dúvidas sobre esse assunto. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui que eu respondo. Se tiver muita dúvida eu faço um outro vídeo, mas eu acho que não vai ser necessário, né? Eu acho que eu respondi tudo mesmo. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo mais diferente mesmo. Não fique chateado, não precisa ser embora do canal, porque não é um vídeo de nutrição, tá? É um vídeo a pedidos e já voltaremos com a nossa programação normal. Não esquece do like se você gostou, se inscrever se você não é inscrito e mande esse vídeo para pessoas que querem operar o nariz. Sério, mandem, porque pode ajudar bastante. E eu queria muito que alguém tivesse me dito isso. Talvez eu não fosse acreditar que ia acontecer comigo, porque como eu falei, eu sou uma pessoa muito de boa, mas eu acho que teria me ajudado sim a entender o depois e a ter aceitado isso de uma maneira mais rápida do que eu aceitei. Um beijo e até mais!